pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos receber o pastor com as palmas bem alegre para Jesus. Glórias ao Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? É um prazer, né, irmão, nós estar reunidos para nós adorar o Senhor neste sábado profético. Eu quero abraçar todos os irmãos que vieram. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Eu quero trazer aqui uma palavra para a nossa reflexão. Nós já ouvimos outras mensagens, palavra de Deus para nós, e eu queria, irmãos, falar hoje aqui sobre o coração ferido. Abra aí a tua Bíblia no Salmo 102 e no versículo de número 4. Você que está nos assistindo ou vai nos assistir, seja bem-vindo em nome de Jesus. Salmo 102, o versículo de número 4. Vamos estar falando hoje sobre o coração ferido. Quem encontrou, diga amém. Leamos, irmãos. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Eu sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como o mocho nas solidões. Vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Senhor nosso Deus e eterno Pai, fala conosco, fala comigo, fala com meu irmão. Ó Deus, direciona esta palavra, que nós não venhamos falar nada mais, nada além do que a tua palavra. Faz assim para conosco, em nome de Jesus. Queridos, tome o teu assento, e eu quero pedir agora a sua atenção para nós refletir um pouco diante desta palavra e deixar o Espírito Santo ministrar aos nossos corações. Irmão, nós temos aqui uma narrativa do Salmo 102, versículo de número 4, falando de uma súplica de um sofredor. Nós temos aqui a oração de um coração que estava aflito, de um coração que estava desfalecido, um coração que estava derramando as suas queixas perante a face do Senhor. Nós temos aqui o salmista chegando a Deus e orando a Ele, dizendo: Senhor, ouve a minha oração e chegue a Ti o meu clamor. Só que no versículo de número 4, ele vai declarar que o seu coração estava ferido. Ele vai declarar que o seu coração estava machucado. E ele diz: o meu coração está ferido, por isso eu esqueço de comer o meu pão. Irmãos, qual é o ser humano que esquece de comer o pão? Qual é o ser humano que ao amanhecer ele esquece da sua alimentação? Só alguém que não está bem, só um ser humano que está aflito, só uma pessoa que está angustiada é capaz de esquecer de comer o seu próprio pão. E o salmista, ele estava vivenciando isso. O seu coração estava ferido, o seu coração estava machucado. E quantas das vezes nós também se encontramos
com o nosso coração ferido. Nós se encontramos com o nosso coração desfalecido. Muitas vezes estamos sem vigor, estamos sem fé até para crer nas coisas de Deus, no futuro, porque o nosso coração está ferido. Quantas pessoas hoje, elas sorriem uma para as outras, elas conversam, elas saem, elas vão para um lugar de lazer, mas o seu coração está machucado, o seu coração está ferido. Quantas esposas hoje que continuam casadas com seus maridos, mas o coração delas está ferido, o seu coração está machucado por uma palavra que foi falada, ou alguém chora por uma separação, pelo fato do marido ter ido embora, ou pelo fato de o marido ter falecido. Existem situações que levam o coração a ficar ferido, e o salmista está admitindo que o seu coração não está bem. Ele admite uma ferida que está contida no seu coração. Olhe para mim. E não é pecado nós admitir quando nós não estamos bem. Na igreja ou no meio evangélico ensina-se muito a nós espiritualizar a nossa dor. É nós fingir que nós estamos bem enquanto nós não estamos bem. E eu quero dizer para você que não é pecado você admitir quando você não está bem. Se eu não estou bem, eu não estou bem. Então não adianta eu dizer que eu estou bem enquanto eu estou mal para agradar alguém. O salmista está mostrando aqui que ele não estava bem, que havia uma ferida no seu coração, e ele reconhece dizendo: o meu coração está ferido. Agora olhe para mim, como é que está o nosso coração? Irmão, se o coração está ferido, o homem não está bem. Quando o coração está ferido, nós não vivemos bem. As nossas emoções, elas não vão bem, porque há uma ferida em nosso coração. E o que são feridas? É uma ruptura da continuidade de um tecido do corpo. E nós sabemos que toda ferida, ela dói, toda ferida, ela machuca. Quem está comigo, levante a mão. Toda ferida, ela traz dor, toda ferida, ela traz sofrimento. E eu estou falando aqui de uma realidade que muitos nos nossos dias estão vivendo. Estão vivendo uma realidade aonde o seu coração está ferido, o seu coração está machucado. E eu quero mostrar aqui dentro da palavra, dentro dos versículos bíblicos, 6 sintomas, diga comigo, 6 sintomas de um coração ferido. Pastor, como é que eu sei que o coração não está bem? O primeiro sintoma que o coração está ferido é que o coração fica mal. O coração fica mal. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 8. Nós temos a história de Ana. O marido Elcana olha para ela e diz assim: Ana, por que tu não come? Porque está mal o teu coração. O marido vai perceber que o coração da esposa não estava bem, e vai dizer para ela: por que tu não come? E por que está mal o teu coração? E ela vai dizer, ele vai dizer a ela: será que eu, como marido, não sou melhor para ti do que 10 filhos? Ana era uma mulher que estava se aventurando em um amor de um filho que ainda não tinha
existência na sua vida e deixando de viver o amor do marido que até o momento existia na vida dela. Agora você vai perceber que o coração de Ana estava mal. Porque, irmão, a Bíblia diz que toda vez que Ana subia para ir à casa do Senhor, Penina insultava, Penina lhe ofendia, e ela chorava e não comia. Então repita comigo: o coração fica mal. O segundo sintoma de um coração ferido está no Salmo 73. Abra comigo a tua Bíblia. Salmo 73, versículo de número 26. O coração, ele fica desfalecido. Você já viu aquela pessoa que o coração dela desfaleceu? Ela não tem esperança para nada. Aquela pessoa que passou uma decepção na vida, com namoro, com casamento, e hoje você pergunta para ela: você quer casar? Ela diz: Deus me livre. Está repreendido, porque o coração dela está desfalecido. Ela não tem mais esperança. Ela não se sente mais alguém realizada, porque o seu coração desfaleceu. Vamos ler comigo o Salmo 73, versículo 26. Diz assim, ó: a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Olha, irmãos, que Asaf, ele cita no Salmo 73, dizendo: o meu coração está desfalecido, mas Deus é a fortaleza do meu coração. E eu quero liberar uma palavra aqui: por mais que o teu coração esteja desfalecido, você viva hoje sem esperança, mas Deus é a fortaleza do teu coração. Deus, ele pode trazer esperança para você, mesmo que alguém tenha roubado a tua esperança, mesmo que o teu coração esteja desfalecido, mesmo que você hoje seja um homem ou uma mulher que não acredita em nada, mas Deus é a fortaleza do teu coração. Vai dando glória a Deus. Irmãos, o terceiro sintoma de um coração ferido está no Salmo 39, versículo de número 2. Abra a tua Bíblia. Salmos 39, versículo de número 2. O coração, ele fica em silêncio. Toda pessoa que está com seu coração ferido, a primeira coisa que acontece é que ele se tranca. Ele não fala, ele não conversa. Toda criança que ela tem um coração dela ferido com o pai, com a mãe, é uma criança que se tranca, uma criança que fica neutra, uma criança que fica o dia todo dentro do quarto, porque o coração fica em silêncio. A pessoa não se comunica. Você já viu aquela criança traumatizada? A primeira coisa que você percebe do trauma na vida dela é que ela não consegue falar nada. O coração fica em silêncio. Você tenta conversar, você tenta dialogar, você tenta conhecer, você tenta fazer meio da pessoa se abrir com você, mas ela não consegue, porque há uma dor na sua alma, há uma dor no seu coração, e o coração que está ferido, ele fica em silêncio. Versículo 2, lê comigo: com silêncio fiquei mudo e calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Irmãos, Davi passou por isso. Ele disse que ele se calou até sobre o bem. Davi parou de dar opinião.
Davi parou de falar das suas razões. Davi parou de falar, de comentar sobre a sua própria vida. E ele diz: quando eu me calei, a dor se agravou dentro de mim. Porque tem gente, irmão, que na hora que o coração dele está ferido, ele prefere se trancafiar, ele prefere calar-se, ele prefere abrir mão de amigos, de irmãos, e a dor agrava muito mais. A dor agrava-se muito mais. O quarto sintoma de um coração ferido está no Salmo 102, versículo de número 9. Leia comigo. O coração, ele fica em lágrimas. Uma pessoa que está com o seu coração ferido, toda vez que ela tenta conversar, o que vem na boca dela ou nos olhos dela é vontade de chorar, porque o coração, ele fica em lágrimas. Se a pessoa abrir a boca para conversar sobre um determinado assunto, ele acaba sentindo vontade de chorar, porque o coração dele está em lágrima. O coração dele tem uma dor. Vamos ler, leia comigo. 102, versículo de número 9. Olha o que o texto diz: pois tenho comido cinza como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida. Imagina a angústia de Davi, irmão, tendo que pegar o copo para beber água, e ele começa a chorar. E o texto diz que as lágrimas se misturam com a sua bebida, porque o seu coração está ferido, o seu coração está magoado. 1 Samuel capítulo 1, versículo 7, vai falar novamente de Ana. A Bíblia diz que Ana só chorava. Por que Ana só chorava? Porque o seu coração estava ferido. Agora imagina o marido Elcana olhando para ela: por que tu chora? Irmão, qual é o marido que aguenta viver com uma mulher que só chora? E ela não chorava, não era porque ela queria, não, era porque o seu coração estava ferido, o seu coração estava machucado. E quantas pessoas hoje estão chorando? Quantas mulheres que neste momento estão chorando? Quantos filhos neste momento desta ministração que estão chorando, irmão? Que o coração está em lágrimas, o coração está em sofrimento. Quantas pessoas que na frente do amigo ele está bem, mas quando chega em casa, que ele fecha a porta do quarto, é só lágrima, é só dor, é só sofrimento, é só angústia. Mas eu tenho uma palavra de Deus para liberar para você. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã vai vir a alegria, diz o Senhor. O quinto sintoma de um coração ferido é que o coração fica amargurado. Ruth capítulo 1, versículo 20. Você lembra de Noemi? Irmão, Noemi, ela vai perder o marido e vai perder os 2 filhos. Ela sai das terras de Israel e vai para Moabe, e lá em Moabe morre o marido, morre os filhos, e fica ela desamparada do marido e dos filhos, e fica ela e as noras. Agora ela vai olhar para uma das noras e dizer: olha, volta para a tua parentela, a casa do teu pai. Mas a Bíblia diz que Ruth vai se apegar a Noemi e vai dizer para ela: aonde tu fores eu irei, aonde tu deitares eu deitarei, o teu Deus vai ser o meu Deus, aonde tu fores eu irei. Irmão, tem pessoas que dizem que a amizade com a sogra e a nora é improvável. Não, nós percebemos no texto que é possível amizade entre nora e sogra, porque nós temos Ruth e Noemi, que se davam super bem,
Quem está comigo, levante a mão. E a Bíblia diz, irmãos, que Noemi, ela decide voltar para Israel. Quando ela volta, o povo começa a dizer: não é esta Noemi. Ela vai dizer: não me chame Noemi, me chame de Mara, porque Deus pesou a sua mão sobre mim, e eu sou uma mulher amargurada. Irmãos, o coração ferido, ele fica amargurado. O coração de Noemi era um coração amargurado. Por quê? Porque ela perdeu o marido e perdeu os filhos, e era uma mulher agora viúva, desamparada. E nós sabemos que a perca, elas trazem amargura para o nosso coração, irmão. A perca traz amargura para a alma do homem. A perca traz amargura para o coração daquele que passou por esta perca. Agora olhe para mim. O sexto sintoma de um coração ferido está em Hebreus capítulo 3, versículo 12. O coração fica perverso. Olha que a palavra diz, irmãos: não permita que apareça em vós um coração perverso, a ponto de apartar do Deus vivo. O coração perverso nada mais é do que uma revolta. Você sabia que a revolta no coração de filho faz ele achar que o pai é ruim, a mãe é ruim, faz ele achar que o pai é perverso? E quando a revolta ela brota no coração, a pessoa começa a se enveredar por caminho de drogas, caminho de prostituição, caminho de crimes. E a palavra diz, olhe para mim, no Salmo 37, a palavra diz: não se revolte por causa dos malfeitores. Você já viu alguém cristão usando essa frase assim? Se eu fosse um presidente, eu mandava logo exterminar tudo que é de violência. Você já viu alguém falar assim? Você já viu alguém dizendo assim: não, se eu fosse uma autoridade, eu mandava fazer isso e isso e isso, mandava pegar uma injeção letal e eliminava logo um bocado de gente. E a palavra está aqui, irmão, combatendo isso. A Bíblia diz: não é para nós se indignar por causa dos malfeitores. Quem está comigo, levante a tua mão. Não se indigne, irmão, porque alguém está enveredando um caminho ao contrário. Você que é mãe, não fique indignada, porque você ensinou, e quando cresceu, se enveredou para o caminho que não era para ir. Não se revolte, a sua parte você já fez. Quem está comigo, levante a mão. E nós precisamos entender que o coração ferido, ele fica perverso. E agora eu quero trazer para você agora 6 dicas, diga comigo, 6 dicas para a cura do coração. Pastor, como é que eu faço para ter a cura de um coração ferido? Está no Salmo 45, abra a Bíblia, Salmos 45, versículo 1. O coração ferve com palavras boas, disse Davi. O meu coração ferve com palavras boas. E como é que eu vou fazer o meu coração ferver com palavras boas? Estando perto de pessoas que falem palavras boas. Eu vou estar perto de pessoas que liberem palavras de bênção e não maldição. Porque tem pessoas, irmão, por aí que elas são tão tóxicas, que quando elas liberam palavras na nossa vida, elas pioram a nossa vida 100 vezes mais. É ou não é? E nós precisamos estar perto de pessoas que possam liberar palavras para nós ferver o nosso coração com palavras boas. Nunca aceite palavra de derrota sobre a tua vida.
Levante a tua mão. Nunca aceite alguém liberando que você não vai ser feliz, que você não vai casar. Não, nunca aceite. Deus tem bênção, Deus tem vitória, Deus tem milagre, Deus tem promessas e vai se cumprir na tua vida. Como é que eu curo o coração ferido? Salmo 108, versículo 1. Tenha um coração preparado. Leia comigo. Salmo 108, versículo 1. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei, direi salmos. Esta é a minha glória. Como é que eu vou curar o coração? Tendo um coração preparado. Sabe o que é isso? Irmãos, as pessoas elas podem falar o que elas bem quiserem a nós, mas eu não sou obrigado a absolver. Quem está comigo, levante a mão. As pessoas elas podem liberar qualquer tipo de palavra contra nós, mas nós não somos obrigados a absolvê-las. E o salmista está dizendo: tenha um coração preparado. Quando eu tenho, olhe para mim, quando eu tenho um coração preparado, as pessoas podem fazer o que elas quiserem contra mim, eu não vou me abalar, porque o meu coração está preparado. Levante a mão. O nosso coração tem que estar preparado, porque vai parecer traíras, vai parecer pessoas que vão lhe trair, que vão lhe magoar, que vão lhe ofender. Então aprenda a ter um coração preparado. Levante a mão. Então, se eu já sei que eu vou passar por essas coisas na minha vida, então eu já estou preparado. Eu não vou me surpreender quando essas coisas vierem, porque o meu coração já está preparado. Terceiro, Salmo 147, versículo 3. Busque a cura em Deus. Querido, se o teu coração está ferido, se o teu coração está machucado, procure a cura em Deus. Abra a tua Bíblia no Salmo 147, versículo de número 3. Sara os quebrantados de coração e lhe atas as suas feridas. Quem é que cura os quebrantados de coração? Deus. E quem é que lhe ata as feridas? Deus. Então busque a cura em Deus. Levante a mão que eu vou liberar uma palavra de Deus. A cura de Deus virá sobre a tua vida, irmão. A quarta dica de como curar o coração, Provérbio 3, versículo 5 e versículo 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Pastor, mas as pessoas elas me decepcionam muito. Claro, você está confiando demais nelas. E você tem que confiar em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. Levante a tua mão. Passa a confiar em Deus, irmão. Pastor, será que eu não posso confiar nas pessoas? Podem, você deve. Mas além de você confiar nas pessoas, confie primeiramente em Deus. Confie primeiramente no Senhor. Porque na hora que as pessoas te abandonarem, aí você vai falar como Davi: pode o meu pai e a minha mãe me abandonar, mas o Senhor não me abandonará. Levante as tuas mãos. Porque se você confia em Deus, as pessoas podem até te deixar, podem até te abandonar, podem até esquecer de você, mas Deus não vai esquecer de você jamais. Oh glória! A quinta dica para a cura do coração está em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Esqueça o passado. Diga comigo: esqueça o passado. 1, 2, 3, bem forte. Esqueça o passado. Irmão, se nós não esquecemos o passado, nós nunca iremos avançar. Olha para mim.
Tem gente, irmão, que já está velho, mas ainda está preso com a paixãozinha do namoro lá da escola. Diga misericórdia. Diga, esqueça o passado. Olha a decisão que o apóstolo Paulo tomou. Eu não julgo ter alcançado nada, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica e avançando para as coisas que estão diante de mim. Irmão, se eu não esquecer do passado, eu não tenho como avançar para as coisas que estão diante de mim. Levanta a tua mão assim lá em cima, por gentileza. Deus está dizendo hoje, a decisão é sua. Esqueça quem lhe traiu, esqueça quem lhe magoou, esqueça quem lhe abandonou, esqueça quem lhe ofendeu e avança para as promessas que Deus tem adiante de você. É necessário, irmão, nós esquecer das coisas que para trás fica e avançar para as coisas que estão diante de mim. Irmão, eu já passei por alguns campos dirigindo obra. Eu tenho gratidão por aqueles que me ajudaram. Mas você não vai ver eu lembrando de passado, não. Nem foto antiga eu posto, não. Que já passou. Quem está comigo, levante a mão. Já passou. Esquecendo-me das coisas que para trás fica. O que deu para fazer foi feito. Quem Deus colocou no nosso caminho nós amamos, nós cuidamos, fizemos amizade, mas temos que avançar à frente, porque na frente tem o nosso alvo. Aprenda uma coisa na igreja, irmão, é necessário nós esquecer. Diga comigo, não é deixar não, irmão, é esquecer. Que uma coisa é eu deixar para trás e ficar lembrando, é ou não é? E o que Paulo está falando é esquecer. Diga comigo, é esquecer. Sabe o que é isso? Tirar da memória. Como é que eu faço com o meu passado? Eu vou tirar da minha memória, eu vou esquecer. Eu não vou lembrar que um dia eu fui um homem perverso. Eu não vou lembrar se um dia eu fui um namorador, uma traíra, se eu já namorei com pessoas que tinham relacionamento. Não, eu vou esquecer e vou avançar para as coisas que estão diante de mim. Quem pode levantar as mãos e glorifica o Senhor? Tem pessoas, irmão, que Deus quer restaurar casamento. Por que não restaura? Porque Ele não esquece o passado. Qualquer brigazinha que acontece, a pessoa pega o passado e traz à tona e lança no rosto do companheiro ou da companheira. Não tem como ter restauração. Como é que Deus vai restaurar assim? Porque o que vale para nós, como é que Deus vai fazer a obra em mim, se o que vale para mim é o passado? E olha que Paulo está dizendo, esquecendo-me. Levante a mão e diga comigo, esquecendo-me. Diga bem forte, esquecendo-me. É uma decisão minha. Irmão, só eu posso esquecer os traumas que eu já vivi, as dores que um dia eu já carreguei. Só eu posso esquecer e avançar para as coisas que estão diante de mim. Levanta a mão assim lá em cima, que eu vou liberar uma palavra. Não vale a pena você estar lembrando de passado, porque há um novo de Deus preparado diante de você, há promessas de Deus estabelecida, a vitória diante de ti, que você ainda não viveu, mas você vai viver, porque é um futuro brilhante de Deus na tua frente. Esqueça o passado. Vou repetir de novo, esqueça o passado. A sexta dica de curar o coração: tenha um coração confirmado com as promessas de Deus. Pastor, como é que é ter um coração confirmado? É eu saber que aquilo que Deus me prometeu,
existe uma convicção aqui em cima, aqui dentro. Por mais que alguém diga que eu não vou viver, mas há uma convicção de Deus no meu coração, dizendo que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Levante a mão, igreja. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai realizar. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. A palavra diz que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até o dia de Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele não é um Deus de obras inacabadas. O nosso Deus é um Deus que começa e termina, irmão. E eu quero hoje liberar esta palavra de Deus para você. Se o teu coração está ferido, se a tua alma está ferida, hoje Deus pode sarar o teu coração. Fique em pé agora, por favor. Eu quero fazer uma oração. Deus, Ele vai sarar o teu coração. Deus vai sarar a tua alma. Deus vai sarar o teu coração e vai te dar vida nesta noite. Curva aí a tua cabeça. Você vai orar comigo agora, e a mão poderosa do Senhor vai tocar sobre a tua vida. Soberano Deus e eterno, santo, poderoso, fiel, tremendo é o teu nome, Senhor. Ó Pai, eu te agradeço pelas irmãs, pelo teu povo que veio nesta noite, Pai. Eu quero orar pela vida de cada um, eu quero clamar pela vida de cada um, Senhor. Tu conhece a dor, o sofrimento, Tu conhece o que passa no coração desta pessoa. Tu sabe, ó Deus, o que passa no coração desta pessoa. Então visita agora, ó Pai, visita agora, ó Deus, pelo poder que há no Teu nome, pelo poder que há na Tua palavra, ó Deus, diante da Tua presença agora, nós, ó Pai, oramos por essa pessoa. Traz o consolo, traz o refrigério, traz a alegria, traz a esperança neste coração, Pai. Ó Deus, se esse coração está ferido, se esse coração está machucado, se esse coração está triste, alegra o coração desta pessoa, alegra o coração deste homem, alegra o coração desta mulher, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Essa pessoa seja tocada, seja restaurada, seja visitada pelas Tuas mãos. Faz assim, ó Deus, pela vida desta pessoa. Traz o milagre, ó Deus. Ajuda ele, ajuda ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode tomar o assento. Os irmãos da live, Deus abençoe. Pode concluir. Irmão, dê uma salva de palmas aí bem forte, que exalta o Rei dos Reis.